Diante da existência do estado de calamidade pública, razoável que venha a administração pública realizar contratações emergenciais, utilizando-se para tanto do permissivo no artigo 24, parágrafo 4 da Lei Federal número 8666/73, que dispensa a licitação em casos tais. Objeto dos contratos envolvidos no presente pedido de suspensão de liminar, guarda, em princípio, compatibilidade com a situação de calamidade pública e com a urgência que justificou a sua celebração. A presunção é da legalidade dos atos da administração, até porque as contratações foram precedidas de processo administrativo, nos quais se fundamentou a dispensa de licitação e dos quais foram cotadas 3 propostas de diferentes empresas para a prestação dos serviços. Cumpre ainda dizer que os atos de dispensa de licitação foram devidamente publicados no Jornal Diário de Teresópolis, dando-lhes publicidade. Os vícios de legalidade de publicidade e moralidade sustentados pelos autores da ação popular não se descortinam prima facie do exame dos autos, o que recomenda a manutenção dos efeitos dos contratos celebrados. Existe evidente risco na manutenção das liminares deferidas, eis que, não sendo realizado o serviço de desobstrução de acesso e de remoção de entulhos, permanecerá a situação de localidades inacessíveis, de vítimas não localizadas, de suprimentos que não atingem suas comunidades e de produção que não chegam aos seus consumidores, produção rural que não chegam aos seus consumidores, de risco à circulação e à saúde das pessoas. Além disso, não há evidência de que recursos rotineiros do poder público e a ajuda dos voluntários seja suficiente para fazer frente a este estado de calamidade. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo município de Teresópolis, determinando a suspensão dos efeitos da liminar deferida nos autos no processo número 002024272011.819.0061, mantendo rígidas as contratações realizadas através das dispensas de licitação número 021/2011 e 022/2011, bem como seus efeitos. Intime-se de ciência à Procuradoria-Geral de Justiça, comunique-se aos senhores juízes de origem. Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2011, desembargador Manuel Alberto Ribeiro dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça. Quero aproveitar esse momento para agradecer alguns órgãos de imprensa, sobretudo o Canal 7, Tião Correia, que me ligou, me convidou para uma entrevista, o SBT também nos procurou, e eu disse que faria o pronunciamento em resposta ao prefeito na primeira sessão, até para mostrar que, diferente do prefeito, eu não quero a mídia para aparecer como ele acha que uma ação legítima do legislador foi feita com o deputado Salomão, e ele me chama uma coletiva com um discurso que é para prestar conta à sociedade, mas na verdade, num momento como esse, ele ataca ao deputado Salomão, ataca ao vereador, se sentindo traído, porque nós entramos na justiça para exigir respeito ao dinheiro público, exigir respeito às vítimas da tragédia, exigir respeito a quem foi solidário com a nossa população. E, senhor presidente,
Jorge Mário, sim, porque eu acreditei que era possível, através de alguém que nunca tivesse ocupado um cargo público, ele assumir e fazer uma coisa diferente. Foram 2 anos aqui engolindo sapo, foram 2 anos lutando e ajudando o município através de buscar emenda sem viajar em Brasília. E todos sabem que o nosso mandato, em parceria com o deputado Biscaia, conseguiu quase 25% das verbas para esse município. E esse papelão, o prefeito é um deslumbrado, ele ficará na história como o deslumbrado. No primeiro ano foi fazer pasta, foi trocar os dentes, ao invés de se preocupar em planejar o município. E aí ele chegou ao poder, a mosca azul mordeu. A mosca azul mordeu. E nos 2 anos eu tentei influenciar sim o governo por dentro, mas nunca fui escutado. Votei 3 vezes contra o governo. Eu votei 3 vezes contra o governo. Votei contra as OS, que é privatizar a saúde, e o meu partido tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. O PT tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando esse modelo. E o prefeito que se diz do PT quer implantar aqui. E aonde está implantado é foco de corrupção. Eu até hoje, no dia da votação, eu falei isso. Eu não conhecia nenhuma cidade onde tinha implementado as OS que tivesse dado certo, que o Ministério Público não tivesse combatido isso. E aí, muitos me questionavam: Sandro Melo, mas você não vai pra rua? Eu não fui pra rua porque eu quis ajudar nos 2 primeiros anos. Eu tenho responsabilidade na eleição dele, sim, reconheço. E a aposta que a sociedade fez naquele momento era optar por alguém que nunca tinha ocupado o cargo público, como era o caso dele. Diferente dos outros 2 candidatos a prefeito que todo mundo conhecia o que representava e qual era a prática política. E aí, o deslumbramento, Jorge Mário ficará na história como o deslumbrado. E quero dizer que aonde ele quiser a gente faz o debate político, não por politicagem, não chamando imprensa para dizer que quem cumpre a sua obrigação, ele é oportunista. Já vou concluir, senhor presidente. Quero dizer que nós continuaremos investigando. Tem muita coisa esquisita nessas contratações. Dizer que essa decisão que eu e o deputado Salomão tomamos foi em defesa da sociedade, foi em defesa do Partido dos Trabalhadores que eu ajudei a construir. Eu votei no Lula todas as vezes que ele foi candidato. Eu não me servi do PT para chegar à prefeitura e depois acabar com a imagem do PT na cidade. E ele está conseguindo fazer isso. Então eu quero dizer que temos Partido dos Trabalhadores, não tem dono. Não adianta convocar quem tem cargo na executiva para fazer uma nota fajuta e mentirosa no jornal. E agora ninguém votou a favor da nota, porque nós iremos interpelá-los todos judicialmente. E queremos ver, porque não tiveram nem a dignidade de nos convidar para a reunião. Foi uma reunião de partido de extrema-direita, nazista, só convoca quem vota com o prefeito. E eu e o deputado Salomão não tivemos nem o direito do contraditório e da ampla defesa que a Constituição nos garante. Então, senhor presidente,